Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo, uma grande honra ter você aqui conosco. Nós seguimos aqui estudando sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o tema do nosso trabalho neste trimestre. Nós estamos aqui estudando a revista Lições Bíblicas, o nosso guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que traz como tema, neste quarto trimestre de 2021, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Nosso comentarista é o brilhante pastor Irenai Cabral. Nós estamos estudando hoje a lição número 4. Hoje vamos falar um pouco sobre o apostolado de Paulo. Nós estamos já há algumas semanas trabalhando sobre este grande servo de Deus, este grande homem que Deus levantou para propagar o evangelho por toda a terra então conhecida na época. Esteja conosco, venha conosco, faça parte do nosso canal, faça parte da nossa comunidade e vamos juntos aprender sobre Paulo, um homem levantado por Deus para prosperar o evangelho. Vamos juntos? Então, continue conosco, vamos lá, vamos para mais uma odisseia aqui no canal Ensine Palestra. A lição de hoje é a lição número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Nós temos na nossa revista o nosso textuário, nós temos a verdade prática, nós temos a leitura diária e também a leitura bíblica em classe, que nesta semana encontra-se no livro de Atos, capítulo 9, versículos 15 ao 22. E ainda na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 18. São leituras extensas, porém de fundamental importância para que você entenda o contexto da lição de hoje. Então nós convidamos você para que faça leitura desses dois textos na sua Bíblia, faça leitura na sua revista e assim tenha um pano de fundo para a nossa lição que nós começamos a desbravar a partir de agora. Vamos então ao nosso primeiro tópico, o ponto de partida para a vocação de Paulo. Primeiro subtópico, chamada e presciência divina. Segundo, um ministério na plenitude do Espírito. Terceiro, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Pois é aqui que nós vamos começar o nosso primeiro tópico, a mudança de nome. Muitas pessoas dizem que Deus mudou o nome de Saulo, um perseguidor voraz, um perseguidor feroz, uma fera selvagem, um perseguidor incansável dos seguidores de Cristo, um perseguidor dos seguidores de Cristo, um perseguidor do Evangelho, um perseguidor daquela chamada seita, o caminho. Para Paulo, um apóstolo dos gentios, um homem consagrado a Deus, um dos maiores evangelistas de que se tem notícia. Então nós vimos muitas pessoas erroneamente falando que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Houveram algumas mudanças de nomes na Bíblia, nós sabemos disso. Deus mudou o nome de alguns personagens bíblicos. Por exemplo, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. É um clássico exemplo de mudança de nome. Abrão significa pai elevado, pai ilustre. Abraão significa muitos, multidão, pai de uma grande multidão, pai de muitos, pai de nações. Nós também temos uma outra mudança muito conhecida na Bíblia, a mudança do nome de Jacó para Israel. Jacó significa usurpador, Israel significa aquele que luta e permanece. Na cultura grega, ou melhor, na cultura hebraica, a mudança de nome também significava a mudança de estado da pessoa. A mudança de nome também significava a mudança de vida de determinada pessoa. Então, por isso, muitos associam essas mudanças que nós temos na Bíblia, de nomes de personagens bíblicos, com Paulo. Na verdade, Paulo ele tem 3 significados. O nome Paulo tem 3 significados. Em hebraico, e Paulo ele era filho de hebreus, Paulo ele era um hebreu nato,
e os seus pais eram tementes a Deus e deram-lhe o nome de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Você lembra que o povo pediu para Samuel que, a exemplo de outras nações, eles também tivessem um rei? Você lembra que Samuel ficou triste com isso? Você lembra que Deus confortou Samuel dizendo que não era a ele, Samuel, que o povo estava rejeitando, mas sim a ele, o próprio Deus, que o povo estava rejeitando? Pois bem, Deus então providencia um rei para Israel e providencia o homem mais bonito da época, o mais alto, o mais esplendoroso aos olhos do povo, Saul, que significa solicitado. Saul foi solicitado, o rei foi solicitado pelo povo. Um rei foi solicitado para que governasse sobre eles. E em homenagem a Saul, que era da tribo de Benjamim, os pais de Paulo, que também eram da tribo de Benjamim, deram ao filho o nome de Saul. Traduzido para o grego, Saul significa Saulo, pedido a Deus. Traduzido para o latim, Saul significava Paulo, pequeno. Então, nós temos aqui, na verdade, não uma mudança de nome, mas traduções de um mesmo nome. Saul passa a ser conhecido como Paulo. Saulo passa a ser conhecido como Paulo. A Bíblia não informa categoricamente por que a mudança de Saul para Saulo. Mas nós entendemos, e a grande maioria dos comentaristas entendem, que Paulo adotou o seu nome latim para ter uma melhor penetração junto ao povo gentílico, para que houvesse uma melhor aceitação da sua mensagem, usando ele o nome de Paulo. Segundo alguns, ele também teria escolhido o nome Paulo, o nome latim Paulo, em homenagem a Sérgio Paulo, que foi o procônsul que ele encontra já na sua primeira viagem missionária. Pois bem, Sérgio Paulo agrada-se de Paulo, agrada-se de sua postura, converte-se a Cristo e ajuda Paulo na pregação do Evangelho, na disseminação do Evangelho, dando-lhe cartas para que ele tenha entrada livre por muitos lugares. Então, em homenagem a Sérgio Paulo, Paulo teria assumido o seu nome latim. Outros ainda entendem que Paulo teria assumido o seu nome latim para que ficasse registrado que ele era um servo, que ele era um homem pequeno, que ele era uma pessoa serviçal, porque Paulo em latim significa pequeno. Mas nós entendemos que realmente ele adotou o seu nome em latim para que houvesse uma melhor penetração da sua mensagem junto ao povo gentílico. Ainda quanto àqueles que acham que o nome Paulo foi utilizado pelo apóstolo porque ele era pequeno, temos também um fato histórico. Paulo, ele era um homem de baixa estatura. O comentário bíblico Martin Harry diz que um dos anciões o chamou Homo tricubitalis. Somente 1,37 m media Paulo. Realmente um homem de baixa estatura. Então, por isso, ele teria adotado o seu nome Paulo. Mas, de novo, nós entendemos que foi sim para que ele tivesse uma melhor penetração da sua mensagem junto ao povo gentílico. Mas então nós chegamos aqui à conclusão que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Diferente, por exemplo, do que fala o hino da harpa cristã, Precioso é Jesus, que é um hino maravilhoso. Ali diz que Saulo foi transformado em um Paulo. Não, Saulo adotou o seu nome Paulo.
Então vamos revisar aqui. Em hebraico, Saul, solicitado. Em grego, Saulo, pedido a Deus. E em latim, Paulo, pequeno. Vamos ao nosso segundo tópico? Vamos lá então. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Primeiro subtópico, Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Segundo, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Terceiro, a vocação mudou o rumo da vida de Paulo. Antes de continuarmos, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito para inscrever-se no nosso canal, para nos ajudar a crescer aqui na plataforma, para estar conosco toda quarta-feira às 8 da noite com o vídeo da semana. Quarta-feira, 8 da noite, o vídeo da classe adulto. Quinta-feira, 8 da noite, o vídeo da classe jovem. Esteja conosco, venha para o canal Ensino e Palestra. Vamos a Atos capítulo 9. Ali nós temos, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Um resplendor de luz do céu. Uma luz muito forte. Um resplendor irresistível tomou conta daquela estrada. Tomou conta daquela comitiva. E naquela luz, o próprio Jesus vinha encontrar-se com Saulo. Logo ali, próximo à entrada da cidade. A cidade de Damasco. Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo. A tradição defende que foi ali que ocorreu o primeiro assassinato, o assassinato de Abel. Flávio Joséfo, que é um grande historiador judaico, atribui a fundação de Damasco a Uz, que era neto de Sem. Na história de Abraão, Damasco é a cidade natal de seu mordomo. Ali em Damasco, Davi colocou tropas, está lá em 2 Samuel 8 e 6. Ali em Damasco também foi um centro de oposição ao rei Salomão. Está em 1 Reis, capítulo 11, versículos 24 e 25. Ali em Damasco passa-se a história de Naamã, um general sírio que era leproso e que depois vai para Israel para ser curado da lepra. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 12. Damasco era o centro do reino sírio. Damasco rivalizava com outros grandes centros quanto ao comércio, e realizava com Tiro o comércio de produtos manufaturados, de vinho e lã, conforme a observação do profeta Ezequiel, que está lá em 27 e 18 de Ezequiel. No ano de 333 a.C., o general macedônio Parmênio tomou Damasco para Alexandre o Grande. Roma toma ela novamente através de Pompeu, em 64 a.C. Na época da conversão de Saulo, ela estava sob a jurisdição de Vitélio, governador romano da Síria. Quando Tibério morreu lá em 37 d.C., Vitélio correu para Roma e Aretas IV, rei dos nabateus, assumiu o controle de Damasco. Essa era a situação quando Paulo fugiu da cidade, que nós encontramos lá em 2 Coríntios capítulo 11, 32 e 33. Damasco era um verdadeiro oásis em meio ao deserto da Síria. O seu rio, o rio Abana, abastecido pela neve dos montes, molhava a terra e a tornava produtiva. A população predominante ali era aramaica, porém também ali havia uma grande colônia dos judeus. Aliás, ali em Damasco existiriam cerca de 30 ou 40 sinagogas, frequentadas pelos judeus e também pelos recém-conversos que estavam ali professando o que seria depois conhecido como cristianismo. Por isso, Saulo vai até Damasco, porque ali tem muita gente que está nas sinagogas, muita gente convertida àquela seita chamada O Caminho, e ele quer trazer essas pessoas de volta para Jerusalém. Então ele vai ali para Damasco, mas a sua missão ela sofre um grande revés, porque voltando à luz, Paulo não somente ele viu a luz, mas o próprio Cristo no interior dela. Jesus apareceu pessoalmente para Saulo. O Senhor se revelara ao principal perseguidor de seu povo. Os demais que estavam ali na comitiva com Saulo viram também a luz e caíram também com a luz, tamanha sua intensidade. Porém, diferente de Saulo, eles não ficaram cegos. Saulo foi cegado por aquela grande luminosidade. Isso denota que Jesus estava falando pessoalmente com Saulo.
A conversa era exclusiva com Saulo. O assunto era exclusivo com Saulo. Era com ele que Jesus queria tratar. Então os demais que estavam ali, eles viram aquela luz, caíram com aquele esplendor, ouviram a voz, mas não entendiam o que a voz dizia. A voz era imperceptível, eles ouviam o som, mas não conseguiam distinguir, porque a voz falava exclusivamente com Saulo. E eles não viram a Jesus, somente Saulo viu a Jesus. Saulo ouviu a voz, Saulo viu a Jesus. Aqueles que estavam com ele sentiram o esplendor da luz, ouviram um som, mas não conseguiam distinguir e não viram ninguém. Era uma conversa particular, era uma conversa reservada, era um acerto de contas muito pessoal. Muito provavelmente, a aparição de Jesus para Saulo tenha sido semelhante à aparição para Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Mas nós não podemos vaticinar isso, nós temos uma noção. Os homens taparam os ouvidos, pois entendiam serem aquelas palavras, voltando ali ao caso do primeiro mártir do Evangelho, e achavam que era uma blasfêmia que ele estava falando. Achavam que Estevão estava blasfemando contra o próprio Deus. Saulo, no episódio da morte de Estevão, também achava que ele estava blasfemando. Atos capítulo 7, versículo 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Em 7,58 diz assim: expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um homem chamado Saulo. E olha só a guinada na vida de Saulo. Olha só a guinada na história de Saulo. Surpreendentemente, Saulo também vivenciou a mesma experiência de Estevão. Interessante nós afirmarmos que uma das condições para ser admitido como apóstolo, para ser reconhecido como apóstolo, para receber o título de apóstolo, era ter presenciado o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E Saulo teve essa grata honra. O próprio Jesus se deixou mostrar para ele. O próprio Jesus o comissiona como apóstolo. Paulo escreveu aos Coríntios relatando aquele momento sublime, 1 Coríntios 9:1. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? 1 Coríntios 15:8. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Saulo viu o Senhor e ele fora credenciado para ser considerado apóstolo, embora ele tivesse noção que era o menor de todos os apóstolos. Mas nós sabemos que a sua obra, ela foi a maior dentre todos os apóstolos. Apóstolo, no grego, que foi a língua do Novo Testamento, significa enviado, mensageiro, delegado, comissionado. Um apóstolo é um enviado por Cristo, da mesma forma que ele mesmo, Jesus, foi enviado pelo Pai. Há uma grande discussão quanto ao fato de ainda existir ou não a figura do apóstolo. Paulo não se considerava digno desse título, porém ele se apresentava com essa credencial, se apresentava como a credencial de apóstolo. Cristo foi um genuíno apóstolo. Ele foi enviado por Deus para o ministério terreno destinado à salvação do ser humano. Cristo destruiu-se de toda a sua glória e veio nascer de uma mulher para um homem ser conhecido aqui na terra, para um homem ser conhecido aqui entre os homens. Cristo veio como um homem para a terra. Cristo veio 100% homem e 100% Deus. Ele foi o primeiro apóstolo.
Paulo, ele se considerava um apóstolo porque o próprio Cristo o comissionara para isso. E voltando aqui aos requisitos para ser apóstolo, Pedro elenca uma série de exigências para que alguém pudesse ser reconhecido como apóstolo. Está lá em Atos 1, 21 e 25. Mas, resumindo, teria que ser um homem, teria que ser testemunha do ministério terreno de Cristo, teria que ter convivido com Jesus desde seu batismo até a sua ascensão e teria que ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. Paulo era um homem, ele foi testemunha do ministério terreno de Cristo porque estava perseguindo os seguidores de Cristo. Ele foi contemporâneo de Jesus Cristo e também ele viu Jesus Cristo ressurreto. Então ele se credenciava como apóstolo. Ele não participou do colégio apostólico. Pelo contrário, ele foi um feroz perseguidor daqueles que se diziam seguidores de Cristo. Por isso ele, Paulo, de novo, não se dizia que não era digno de tal honra, de se chamar de apóstolo. Ele se achava o menor de todos os apóstolos. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10. Mas quando escreve a Timóteo, ele continua se intitulando como apóstolo. Lá na apresentação de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, ele se credencia como apóstolo. Escrevendo aos Romanos, ele revela que sua escolha foi divina. Também no início da carta aos Romanos, no primeiro capítulo, primeiro versículo, ele fala também da condição de apóstolo. Chegamos ao nosso terceiro tópico, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Primeiro subtópico, a ida para o deserto. Segundo, as lições do deserto. Terceiro, mais lições do deserto. Saulo ficou 3 anos no deserto da Arábia. Ele não ficou sozinho ou isolado ali. Existiam comunidades que viviam no deserto, como por exemplo um grupo judeu chamado Essênio, que vivia ali no deserto. Muito provavelmente o próprio João Batista, antecessor de Jesus, teria vivido com esse grupo. Nós não podemos afirmar que Paulo também conviveu com os essênios, mas os essênios estavam ali no deserto. E essênios, ele procede de uma palavra hebraica que significa pio ou santo. Esse grupo se considerava tão puro, tão santo e preparados para serem usados por Deus como instrumento divino. Era um grupo menor e extremamente exclusivista. Eles não aceitavam as práticas dos saduceus e dos fariseus, os 2 principais grupos judeus. Eles costumavam se dirigir aos fariseus como aqueles que oferecem interpretações fáceis. Alguns teólogos acreditam que João Batista, devido às suas particularidades, teria sido um essênio. 3 anos depois de ficar ali no deserto, Paulo volta para Damasco. Vamos colocar aqui um pequeno resumo dos acontecimentos. Vamos lá? Desde a entrada ou desde a chegada a Damasco, os homens que estavam com Saulo ouviram a voz, mas não viram a ninguém. Saulo ficou imediatamente cego. Saulo é levado para a casa de Judas, na rua direita, ali em Damasco. Saulo permaneceu cego por 3 dias. Durante os dias de sua cegueira, Saulo não comeu ou bebeu nada. Em Damasco havia um cristão por nome Ananias, e o Senhor, em uma visão, fala com ele. No início, Ananias argumenta com Deus. Ficou com medo, mas por fim obedeceu à voz de Deus. Ananias encontra Saulo e o chama de irmão, denotando que estava confiando na obra que Deus estava preparando. Saulo recobra a visão. Saulo se alimenta. Saulo é batizado. Saulo prega em Damasco. Saulo vai para o deserto, fica 3 anos lá. Saulo volta para Damasco. Os judeus tentam matar Saulo. Saulo é salvo em uma rota de fuga pitoresca. Ele desce por meio dentro de um cesto. Saulo vai para Jerusalém. Tenta se juntar aos discípulos, mas eles tinham ainda muita desconfiança sobre sua pessoa. Barnabé acredita em Saulo e investe em seu ministério. Apresenta-o aos apóstolos, contando que aquele homem havia tido um encontro genuíno com o Senhor Jesus.
Saulo então é aceito pelos apóstolos e começa a acompanhá-los fazendo a obra de Deus. Saulo disputava em oratória e pregação com os gregos. Os gregos queriam matar a Saulo. Os apóstolos entendem que seria melhor, para preservar a vida de Saulo, tirá-lo de cena. Saulo volta então para Tarso e fica ali cerca de 10 anos. E depois Barnabé vai até Tarso para tirar Saulo do ostracismo e colocar ele no palco dos acontecimentos. Veja que Saulo, imediatamente após sua conversão, começa a pregar. A conversão ela é genuína, a conversão ela é fundamentada através do grande ímpeto com que Saulo começa a professar o nome de Jesus. Saulo teve que ter um tempo exclusivo para si. E ali no deserto, por 3 anos, Jesus conversa com Saulo. Para terminar, nós tiramos daqui algumas grandes conclusões. A primeira, quando a transformação ela é verdadeira, quando a conversão é verdadeira, existe uma mudança de vida. Saulo teve uma mudança radical de vida. Saulo teve uma mudança radical nas suas atitudes. Saulo teve uma mudança radical no seu direcionamento. De perseguidor, de blasfemador, ele vira o principal argumentador. Ele vira o principal apologeta, o principal defensor do Evangelho, o principal defensor de Cristo como o Filho de Deus. Houve uma transformação genuína. Saulo, ele começa a pregar, ele quer falar, ele quer ensinar, ele quer tirar outras pessoas da cegueira espiritual. E Saulo passa um período ali no deserto. Paulo, que seria o grande apóstolo dos gentios, estava agora no deserto, aprendendo com o próprio Jesus. Jesus ficara com seus discípulos e ensinara a eles, e agora estava dando uma instrução toda especial para o seu novo apóstolo. Não estava ensinando a lei porque ele já sabia, não estava ensinando a Torá porque ele já sabia, não estava ensinando os costumes porque ele já sabia, mas estava ensinando como ele deveria agir para pregar o Evangelho para todo o mundo gentílico. Saulo volta depois para Damasco e tem que fugir novamente. Por vezes nós temos que sair de cena, por vezes nós temos também que recuar. Faz parte também da estratégia militar o recuo, faz parte também da estratégia militar o voltar atrás. E Saulo vai ali para Jerusalém. Também não é aceito ali e volta para sua casa. 10 anos, um período sabático em que ele fica no ostracismo. Ele fica em mais uma grande escola, a escola do esquecimento, a escola da meditação, a escola da contemplação. E Saulo, ele é levado ali de Damasco, é levado de Jerusalém e agora levado de Tarso para entrar na história pelas mãos de Barnabé. Sempre tem alguém que acredita no nosso ministério. Tem que ter. Porque se não tiver alguém que acredite no nosso potencial, nós não conseguiremos cumprir a nossa missão. Mas quando Deus levanta alguém para colocar ao nosso lado, para nos ajudar, para nos aconselhar, para ser nosso tutor, para ser nosso mestre, Ele, o Senhor Jesus, prepara o nosso ministério. Estava preparado o caminho para o grande pregador que viria a ser Paulo, para o grande apóstolo que deveria ser Paulo, mas ele precisava de uma ajuda, e essa ajuda veio através de um grande homem, de um grande servo chamado Barnabé. Você também pode ser o Barnabé de muitas pessoas. Você também pode ser o tutor de muitas pessoas, através das suas palavras, através do seu aconselhamento, mas muito através também do seu testemunho de vida. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Foi um grande prazer ter você aqui conosco. Lembre-se, quarta-feira, 8 da noite, vídeo da semana classe adulto. Quinta-feira, 8 da noite, vídeo da semana classe jovem. Continue conosco e vamos aqui aprender muito mais sobre a vida de Paulo no nosso quarto trimestre de 2021.
Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.